Ger Anochi. Ger, em hebraico, quer dizer estrangeiro, mas está ligado com a palavra gar. Gar é morar temporariamente. Então é interessante que em hebraico você tem duas palavras muito parecidas, muito próximas, que significam, não vou dizer o oposto, mas coisas diferentes. Uma é gar e a outra é dar, em hebraico, não em português. Tá? Então, gar é morar e dar também é morar. Vem da palavra dira, né? Isso, moradia. Tá? Então, qual é a diferença? Um é morar, o outro também é morar. Tá? Então, gar, fulano mora em tal lugar, normalmente, pelo menos dentro do Teilim, da Torá, significa mora temporariamente. Isso. Por isso, é que nem um ger, é que nem um estrangeiro. Tá. E você tem dar, dirá, que é alguém que mora permanentemente. Tá? É diferente. Tá? Nesse sentido. Tá? Então, aqui a gente está falando de ger. Tá? Em hebraico, ger também quer dizer convertido. Leit gayer. Tá? O verbo é muito próximo. Tá? Por que o convertido é chamado de ger? Porque ele é um estrangeiro. É um estranho, vamos colocar assim, é alguém de fora que está querendo fazer parte agora do povo. Tá? Então é interessante, no Talmud você não vai encontrar a expressão um goi shenit gayer, um não judeu que se converteu. Toda vez que o Talmud fala sobre um convertido, a expressão que ele usa é ger shenit gayer, um convertido que se converteu. Mas espera aí, se ele já era convertido, por que ele se converteu? Tá? Tudo bem, mas essa é a expressão. Essa é a forma como o Talmud traduz a ideia de ger, de convertido. Tá? Então, aqui, um dos comentários do Teilim diz o seguinte: o rei Davi está dizendo assim, não só eu estou aqui por pouco tempo, ger, sou um estranho, eu estou aqui morando por pouco tempo nessa terra, nesse mundo, tem que aproveitar o máximo as oportunidades para fazer mitzvot, para descobrir as mitzvot, enfim, eu também sou como um convertido. Um convertido, no início da sua conversão, por mais que ele tenha estudado, não conhece muita coisa. Ele ainda vai conhecer com a vivência, com a experiência, um monte de coisa que talvez ele leu, talvez ele estudou, talvez ele passou na prova, vamos dizer assim, mas ele ainda precisa de muito, tem muito chão. Tá? Então, o rei Davi está dizendo a mesma coisa. Eu posso estar aqui há anos, estudando Torá, não sei quanto tempo. Eu me sinto como se fosse um convertido, que está começando agora. Eu sei que ainda tem muito chão pela frente. Tem muitas coisas a estudar, muita coisa a aprender. Tá? Voltando só, fazendo parênteses agora. Por que a expressão do Talmud é ger shenit gayer? Um convertido que se converteu. Então, no Talmud isso não está explicado. Essa é a expressão. Tá? Não usa a expressão não judeu que se converteu. Tem um livro chamado Shalom HaKadosh, Shnei Luchot HaBrit, Yeshayahu Horovitz, é um cabalista do século XVII, aproximadamente, e ele fala uma coisa extremamente curiosa. Ele diz o seguinte: alguém que se converteu ao judaísmo de forma correta, ou seja, a pessoa assumiu plenamente fazer as mitzvot como deveria, é porque a sua alma já era judaica antes. Explico. Não tem nada a ver com reencarnação. Nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Tá? Já estou esclarecendo antes.
tá? O que significa isso? Significa, e ele explica, não sei se eu vou entrar nisso agora, não sei se é o momento, tá? O Shalom explica o seguinte: uma alma judaica é uma dádiva, é um presente que Hashem nos deu. Ele não deu isso para todo mundo. Por isso, não é todo mundo que tem que cumprir todas as mitzvot da Torá. As mitzvot, as 613 mitzvot que estão na Torá, são apenas para almas judaicas. Homens, ou mulheres, ou crianças, enfim, almas judaicas. Ou seja, a alma da pessoa sempre vai ser, sempre reencarnada. Sim. Vai ser Sim. sempre judaico. Sim. Sim. Tá? Mesmo que os filhos vão por outros caminhos, ela se mantém judaica. Certo, Torá? Sim. Não sei qual é a relação, mas tudo bem. Porque a ideia é da alma, não os filhos. Não, estou falando, os filhos podem ir por outros caminhos, mas a alma deles se mantém judaica. A deles, os filhos? Ah, tá. Isso. Agora sim. Sim. Bom, vamos lá. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: todo o povo judeu se converteu ao judaísmo. No Mar Sinai, né? Isso. O que acontece? Todo o povo judeu, no momento da entrega da Torá, recebeu de presente de Deus uma alma divina judaica. Uma alma tá? judia. E eles fizeram um processo de conversão. Como assim? Em primeiro lugar, a gente tem uma ordem explícita que Hashem deu para todo o povo judeu. Antes da entrega da Torá, 3 dias antes, todo mundo tinha que mergulhar no mikve. Todo mundo tinha que se purificar no mikve. Já tinha mikve? Já, o conceito de mikve já. Você vai ter aquela pedra que acompanhava o povo no deserto, da qual saía água, e com isso eles tinham água natural ao longo dos 40 anos no deserto. Então dali você tinha as águas do mikve, tá? Água de fonte que eles teriam para usar, enfim. Então eles tinham como fazer o mikve, se eles quisessem fazer ali, eles fizeram. Eles mergulharam. Como? Sim, mas eles estavam no deserto. Cada vez que eles caminhavam, quando paravam, a Miriam, graças a Miriam, se chamavam Be'er Miriam. Quando eles estavam, a Miriam tinha o dom de... Aqui tem água. Pelo mérito dela. Pelo Não mérito é? dela. Sim, pelo mérito dela. Pelo mérito dela. Pelo mérito da Miriam, né? Isso. Lógico. Exato. Esse processo, Quando ela morreu, acabaram os teve, postos, continuou depois, um pouquinho com Moshe, mas enfim, fecha parênteses. Mergulharam no mikve, ofereceram um korban especial para Hashem, um sacrifício, enfim, e tem um detalhe importante: antes da Torá ser entregue, Hashem consulta o povo e pergunta: vocês aceitam a Torá ou não? E aí todo o povo responde: Nasce venishma. Vamos fazer e depois vamos entender. Ou seja, aceitamos incondicionalmente a Torá. Eles já sabiam o que era a Torá? Não. Ainda não tinham recebido. Eles não sabiam o que estava escrito. Não. Dizer que alguma coisa eles sabiam, óbvio eles sabiam. Tá? Mas assim, toda a Torá, aparentemente não, tá? Não foi entregue ainda. Não importa. Eles já aceitaram o que Hashem mandar, a gente vai fazer, seja lá o que for. Eles se anularam perante Hashem, não apenas perante a Torá. Entende o que eu quero dizer? O que Hashem falar, eu não sei o que está escrito na Torá. Então, o que Hashem falar, eu cumpro. Tá. Essa forma de aceitar a Torá, de mergulhar no mikve antes, enfim, tudo isso diante de Hashem, é o que um convertido precisa fazer. Ele ou ela,
tá? Ou seja, eles também têm que aceitar a Torá de forma incondicional. Ah, mas eu não sei o que é isso tudo. É verdade. Por mais que ele estude, ele ou ela, tá? Sempre vai faltar alguma coisa, muita coisa. Tá? Veja bem, quem já é judeu e já vive assim há anos, desconhece um monte de coisas. Imagina quem não, enfim. Tá? Então, o que acontece? Todo o procedimento, toda a entrega da Torá foi o momento em que a gente recebeu também a alma divina judaica. Então, como isso é um presente que foi dado, e a Torá diz que esse presente passa de mãe para filhos e não pai, tá? Então você já tem um processo de como é que isso passa biologicamente. Então fica difícil de alguém que não tem uma mãe judia de receber uma alma judia. Não tem como, tá? Então o que a gente aprende é que da mesma forma como todos nós nos convertemos e ganhamos essa alma, uma pessoa que queira fazer a mesma coisa vai ter que passar pelo mesmo processo, aceitar toda a Torá de forma incondicional, tem mikveh, etc, etc. Tudo bem. Acontece que o Shalom Kadosh, o que ele esclarece é o seguinte: por algum motivo, ele em alguns lugares explica um pouco melhor, mas por algum motivo, algumas faíscas judaicas caíram em corpos não judaicos. O que faz com que certas pessoas tenham uma ansiedade, uma vontade de quererem se converter. Tá? Quando você sabe, ou como a gente sabe, que ela já tinha essa faísca, quando ela, entre aspas, se torna 105% judaica, tipo, quando ela capricha, ela se esforça, ela faz mais até do que muita gente, tá? E aí o pessoal costuma dizer, parece mais judeu do que os judeus, tá? Tem essa expressão que o pessoal fala, tudo bem. Então, isso de uma certa forma indica que a pessoa estava indo com sede ao pote, ela realmente queria e ela faz, tá? Então, ela não se converteu, ela só resgatou aquela faísca que ela já tinha. Quer dizer, a forma como o Talmud descreve essa cena, como explica o Shalom, é que ela está convertendo um convertido. A faísca já estava lá, ela só está colocando agora isso na prática, colocando isso para fora, sim, trazendo isso à tona, através da conversão. Tudo bem. Alguém que não teria essa faísca, por mais que ela procure se converter ou se converta, na prática ela não vai fazer as coisas, porque ela não tem essa mesma afinidade, ela não tem essa faísca, então ela não consegue plenamente se converter, tá? Mas isso realmente é um conceito um pouquinho cabalístico, se eu posso usar a palavra, tá? Porque isso está nas entrelinhas do Talmud, isso não está explícito no Talmud, tá? O marido é judeu, a mulher é convertida. Aí o casal se separa. A mulher continua sendo judia, ela convertida? Veja bem, convertida não tem nada a ver com casamento. Converteu. Se realmente converteu, converteu. A questão realmente que é muito, eu não teria como avaliar, assim, é uma avaliação não muito objetiva, é meio subjetiva. Uma forma de a gente poder avaliar isso, tá? Uma pessoa que se converteu e não faz nada do que ela se comprometeu a fazer, que tipo de conversão foi essa? Entende? Eu não tenho como, essa parte de perdeu ou não perdeu, eu não tenho como avaliar, mas é quase que lógico, óbvio, tá? Que se uma pessoa está fazendo isso com convicção, ela vai até o fim. Se converteu só para casar. Se foi aí não entende o que eu quero dizer? Tá, muito bem. Então, por que... Uma vez eu fui para Yeshiva, uma moça, uma mulher, né, que estava querendo se converter. Você sabe que ela, na hora de dormir, ela botava um plias de Netilat Yadayim embaixo da cama para não andar até o banheiro. Aí quando
quando chegava de manhã, ela tirava a bacia debaixo da cama, fazia Netilat Yadayim. Ela fazia tudo, muito mais do que qualquer mulher judia. Eu posso fazer uma observação? A opção dela. Se você coloca a Netilat Yadayim debaixo da cama, ela fica impura. Porque sim. Então é melhor colocar do lado, não embaixo. Tá, tudo bem. Isso. Fecha parênteses. Isso é só uma observação. Não pode andar, tudo bem. Tem que ter detalhes, tá? Mas o que eu quero dizer, tem muitos detalhes. Tem que ser do lado, não embaixo. Tá, muito bem. Então, nesse passuco, só para a gente fechar a ideia, quando o rei Davi está dizendo Ger Anochi, eu sou entre aspas, aí um convertido, tá? É no sentido que eu aceito a Torá por inteiro, mas eu posso não ter conhecimento como um convertido, que pode não ter tanto conhecimento, e eu peço a Hashem, me ajuda a descobrir as suas mitzvot, a cumprir aquelas que estão escondidas de mim. Muito bem. 20. Podemos? Vamos lá. Rav Garsa nafshi letava el mishpatecha bechol et. Então, eu vou pegar aqui na tradução, tem um Rashi, depois a gente vai entrar no Rashi, tá? Mas tá. A tradução aqui na página 147 do 20 diz o seguinte: minha alma está sempre consumida pela ansiedade, é isso? Por teus julgamentos. Tá bom? Tá, alguém pode me explicar o que está escrito? Minha alma está sempre consumida. Garsa nafshi letava. Então, consumida pela ansiedade. El mishpatecha bechol et. Tem que ter a aprovação de alguém. É feita só em Israel ou também em Nova York? A verdadeira conversão é feita só em Israel ou em Nova York também? A verdadeira conversão é feita num tribunal rabínico autorizado. Mas em Israel ou nos Estados Unidos? Em Israel, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. Não. Justo no Brasil, não. América do Sul, não. Porque o Charles de Gaulle, quando chegou no Brasil, disse que esse país não é sério. Desde então... Não, mais ou menos isso. Quase. É curioso, mas rabinato em Israel, o rabinato-chefe de Israel, não aceita as conversões feitas na América do Sul, não é só Brasil, na América do Sul. Pera, não tem nada a ver com pode e não pode. A experiência deles é assim: o pessoal vem daqui do Brasil, faz conversão lá, faz conversão aqui, sim? Chega lá, só faz besteira. Israel, Estados Unidos, aonde for, tá? Então, a experiência que eles... Eu estou te falando o pouco que eu conheço. A experiência que tiveram com as conversões do Brasil lá atrás, até a década de 70, mais ou menos, foi tão frustrante que eles decidiram que aqui não é sério. Aqui não dá. Quer se converter? Pode até estudar aqui no Brasil. Vai lá fora, fica um tempo, aprende, estuda, vivencia um pouco. Por quê? Uma pessoa chega... Eu vou te dar um exemplo prático, só para você entender. Alguém quer se converter, chega aqui no Beit Lubavitch e vem aqui no Shabat, porque ele quer ver como é que tem que fazer o Shabat. E aí ele senta na sinagoga no Shabat e o cara do lado dele tira o celular e começa a falar em pleno Shabat. Ele vai aprender o quê? Nada. Ele desaprendeu o que é Shabat. Mas se a pessoa vem nas aulas, que foi durante um vai continuar tendo uma vivência errada. Porque ele vai estar convivendo com um monte de judeus que fazem tudo errado. Mas se não fizer tudo errado? Perfeito? Então vai para fora, estuda lá e fica lá. Lá já eu entendi. Isso faz parte, porque se o cara é sério,
ele vai investir nisso, ele ou ela, tá? De novo, eu não estou aqui para julgar por que o rabinato decidiu isso. Eu estou te dando meu palpite, tá? Por quê? Porque a gente vê que realmente é difícil. A pessoa, quando está aqui, e veja bem, a gente teve várias ocasiões onde as pessoas queriam se converter, tinham uma boa vontade. Elas chegam no que seria, teoricamente, os lugares mais religiosos, Rio, às vezes em São Paulo também, tá? E ela vê péssimos exemplos. Então, assim, ela não consegue ter uma vivência judaica, porque ela não... mas eu estudei... Mas é muito difícil, tá? Então, eu estou te falando o que eu acho, pode não ser nada disso, tá? Mas o que eu entendo é, como a vivência que a pessoa tem aqui ainda falta muito, então eles exigem que a pessoa vá para algum outro lugar fora daqui, onde ela vai ter uma vivência judaica mais completa. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu estava na Yeshiva, eu vou ter que fechar com isso, uma pena, mas tudo bem. Quando eu estava na Yeshiva, Nova York, década de 1980, por aí, tá? Teve um caso em São Paulo, curioso, de um rapaz que... de ascendência italiana, tá? Que começou a namorar com uma moça judia da comunidade Halabi, Síria, tá? E a coisa estava andando, ele viveu muitos anos próximo da comunidade, conhecia um monte de gente, enfim. Mas os pais da moça estavam desesperados, como vai casar com um goi, vai casar com um goi, vai casar com um goi. E depois de muita discussão, foram procurar um rabino, e esse rabino disse para eles, olha, ele tentou convencer a moça, tentou convencer o rapaz, não adiantou. Sabe o quê? Vocês confiam no Rebbe de Lubavitch? Curiosamente, os três ali, enfim, a família, todo mundo confiava, então... Vamos consultar o Rebbe. Então pegaram um avião, foram para Nova York, chegaram lá, acho que era na fila dos dólares, enfim, e aí apresentaram a situação para o Rebbe, tá? E o Rebbe falou, consultem o rabino da comunidade lá, em Crown Heights, no bairro judaico, no bairro do Rebbe. Tudo bem. Eles foram consultar o rabino. O rabino da comunidade naquela época era o rabino Zalman Shimon Dvorkin, um rabino que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, alguém da velha guarda. De onde que eles eram mesmo? São Paulo. Daqui do Brasil. Isso. E aí eles foram consultar o rabino. O Rebbe falou, fala com o rabino. Aí o rabino ouviu a história e falou, não estou entendendo. O Rebbe não podia dizer direto para esses caras, alô, você é goi, você é judia, não pode casar um com o outro. O que mandou falar comigo? Tá? Então, o rabino entendeu, alguma coisa tem aqui. E ele começou a estudar o caso, conversou com um, conversou com outro, falou. E ele se virou para o rapaz e perguntou para ele, você tem interesse no judaísmo ou na moça? Enfim, chegou num ponto onde ele sentiu que o rapaz tinha seriedade. Não, sentiu que ele tinha seriedade e falou, tudo bem. Você está disposto a largar o teu trabalho por um ano? Ele trabalhava, fotógrafo, não lembro agora o que era, e também trabalhava na oficina do pai, enfim, tinha emprego, tá? Ele falou, você está disposto a largar o que você está fazendo, ficar um ano aqui na comunidade, estudar para valer, e depois a gente conversa, eu não te garanto nada, tá? Ele falou, sim, tá bom. Ele foi para Crown Heights, ficou um ano ali. Todo mundo na Yeshiva sabia que ele não era judeu. Ele estava na sinagoga, tinha minyan a cada 5 minutos. Tá? Toda vez que tinha minyan, ele dizia, não me conta, eu não sou judeu. Ele fazia questão de que ele não tinha convertido ainda. Ele estava aprendendo, tá? Mas ele conviveu com tudo isso, conheceu gente boa, gente ruim, gente séria, gente não séria, conheceu tudo lá. Depois de um ano estudando, um cara sério, tá? Conheceu tudo. Conheceu o que havia de bom, conheceu o que havia de ruim. Eu me lembro dele na Yeshiva, ele comentava as duas coisas, tá? E depois de um ano, ele decidiu que ele quer se converter, sim, tá? Sumiu e tudo mais, voltou para São Paulo
E ele explicou para sua futura noiva, eu não posso casar com você enquanto você não cumprir Shabat. Aí ela começou a fazer Shabat. Eu não posso casar com você enquanto você não fizer kasher. Eu começou a fazer kasher, tá? Aí depois ele convenceu o pai dela a fazer kasher, e o irmão dela, entende? Não, tá? Isso, tá? Então, o que aconteceu no final das contas, esse rapaz foi fazendo a família dela se aproximar da Torá, das mitzvot, aos poucos, tá? Até que hoje, é uma família que todo mundo cumpre tudo direitinho, tá? Isso não quer dizer que ele não seja chamado de Goi até hoje. Você entende o que eu estou falando? Por mais que ele sabe, claro que ele se converteu. De novo, eu estou falando, uma coisa é a conversão e a outra coisa é a discriminação. São duas coisas. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, quem me conta foi a esposa dele. Uma amiga dela perdeu o pai ou a mãe, não lembro, tá? E estavam fazendo minyan em casa, estava de luto. A amiga dessa moça estava de luto, tá? Então ela chamou a amiga e ela veio com o marido, esse convertido, tá? Para casa, por minyan, que estava fazendo shiva em casa, como tem que ser, com minyan em casa, tá? Muito bem. O rapaz chega lá e olha, confusão total. Ninguém sabe o que fazer. Ninguém sabe, tá? Ele falou, pera. Senhoras para lá, senhores para cá, vão pegar o Siddur, onde tem Siddur, tá? Ele foi o Hazan, ele organizou, acende as velas, faz isso, faz... Ele fez tudo. Quer dizer, se não fosse ele, eles não iam saber o que fazer, tá? Então, ele botou todo mundo na linha, tá? A esposa dele estava lá na parte das mulheres. Muito bem. O que a esposa dele ouviu? Aquele ali não é goi. Então, uma coisa é conversão, outra coisa é discriminação. Discriminar, tem gente que vai discriminar independente, mas isso são as pessoas, isso não é a Torá, isso não é a Hashem. Entende o que eu estou falando? Tá. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, pode acontecer, pode, esse é um caso onde o Rebbe enxergou a alma dessa pessoa e deu uma dica para que levassem ele a sério, tá? Nem sempre você tem o mérito de ter um Rebbe que possa te dar esse tipo de orientação, então ele é um caso à parte, realmente é um caso à parte, é uma pessoa muito, muito certinha, tá? Baruch Hashem, conheço ele, tudo bem, tá? Mas a questão, só para voltar para o nosso ponto, o rei Davi se coloca aqui nesse versículo como ger, como convertido, apenas para dar a ideia de que, num certo sentido, eu também me sinto como alguém que está começando agora, tá? E eu acho que eu tenho que estudar muito e ainda tenho que saber correr atrás de muita coisa. Bom, pessoal, por enquanto, a gente vai dar uma paradinha, um cafezinho e depois a gente volta para a história da Kabbalah. Sim, claro, óbvio. Muito obrigada, Flávia.